Todas as quartas-feiras a gente tem um encontro marcado com um bate-papo sempre descontraído e muito importante com o Dr. Álvaro, né, psiquiatra, e que tem trazido aqui para a gente informações em relação à saúde, principalmente na questão da gestão da saúde. Eu já vou começar deixando aqui boa tarde para o nosso amigo Dr. Álvaro Luiz. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Rony. E boa tarde, ouvintes da Litoral. Pois é, como eu já havia falado aqui no início do programa, doutor Álvaro, o senhor Isito Carvalho tem feito assim, um bate-papo bem bacana todas as semanas e já causou vamos dizer, uma dependência boa, né? Uma boa dependência nas pessoas para poder saberem de saúde, e as pessoas estão aprendendo mais sobre seus direitos, sobre aquilo que é dever do Estado em relação à gestão da saúde, e nós já abordamos aqui no Alô Litoral diversos assuntos. Semana passada, o senhor conversou com os itens sobre SUS e sobre PSF. Hoje a gente vai falar sobre CAPS. É verdade. Hoje a gente vai falar hoje sobre CAPS, mas eu vou complementar alguns tópicos práticos de orientação sobre o PSF. Sobre funcionamento, sobre gestão. Como aproveitar melhor, como é que a população aproveita melhor o PSF. Bom, então, antes de fazer a primeira pergunta sobre CAPS, eu faço uma pergunta, até porque eu não acompanhei a entrevista da semana passada sobre o PSF, e eu quero te perguntar, é eficiente hoje aquilo que o governo pretende em relação à PSF? Tem funcionado de acordo com aquilo que foi proposto, os PSF nos municípios? Não. Com o Marcelo, nós tivemos a oportunidade de falar na semana passada, e vamos ampliar hoje, dizer que, apesar daquela fama de sermos um país de terceiro mundo, nós somos os melhores pensadores, nós somos os melhores planejadores, nós planejamos o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, mas nós realizamos muito mal, nós colocamos em prática muito mal, tanto que, quando se pesquisa saúde no Brasil, a maior reclamação dos brasileiros é sobre a saúde. Nós temos o melhor plano de saúde, mas reclamamos muito do plano de saúde. Então eu te pergunto, o que está dando errado? Gestão. Para se gerir saúde é preciso cultura de saúde, é preciso informação mais aprofundada. Eu costumo dizer, qual o papel do prefeito? O papel do prefeito é saber mandar, é saber decidir, saber escolher seus assessores. O papel do prefeito não é conhecer tecnicamente saúde, senão Ronald Reagan não teria sido presidente da República dos Estados Unidos, um ator. Então, quando o prefeito quer passar na frente do secretário de saúde, quando ele quer gerir o dia a dia do secretário de saúde, quando ele quer entrar na questão técnica, ou então, quando ele escolhe mal o gestor da saúde, ele pega esse plano fabuloso e joga na lata do lixo. É um assunto realmente complicadíssimo, mas a gente tem alguns exemplos no país de excelências, né? Nós temos diversos exemplos de excelência, temos cidades. Foi citado aqui, não foi nem eu que trouxe, uma cidade, se eu não me engano, aí no sul do país, no sudeste do país, uma cidade em que a gestora municipal conseguiu quase tudo de tudo que se tem, e conseguiu muito bem. Eu ouvi de algumas pessoas há um tempo atrás que o governo federal, a pessoa disse o seguinte, um técnico, né, na área de administração, ele disse, olha, tem dinheiro sim do governo federal, o que precisa são de bons projetos. Se você tem bons projetos, se você tem bons gestores com bons projetos, e esses projetos chegam a Brasília, realmente esses recursos saem para as cidades. Eu ouvi muito falar isso e pesquisei, e de fato existe dinheiro para se investir, o que se falta são bons projetos. E eu estou dizendo em várias áreas, não só saúde, mas educação, infraestrutura e tal. É verdade, você vê que quando os senadores, os deputados federais estão comentando o orçamento federal, aí se ouve dizer assim, olha, nós estamos em outubro e não gastamos 30% do orçamento para esse projeto, para essa área específica. Aí pergunta, por quê? Não teve projeto.
Ou os projetos que chegaram não foram bons projetos. Não foram bons projetos. Ou então, fizeram os projetos, cadê o resultado? A Rede Globo tem mostrado aí hospitais que gastaram 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, sucateado lá, acabando ao tempo. Ok. Vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, que é o CAPS, mas é claro, é evidente que eu vou deixar o espaço para que o senhor complemente alguma coisa em relação à PSF. O senhor pode ficar muito à vontade em relação a isso. Mas eu quero te fazer uma primeira pergunta em relação aos centros de atenção psicossocial, porque é muito comum se falar de saúde na atenção básica, a saúde, no atendimento que é feito no hospital, no atendimento que é feito nos ambulatórios, mas a questão saúde mental, a gente tem percebido que para alguns municípios saúde mental ainda é um tabu. Então eu queria saber do senhor o que é o CAPS, né? Vou te fazer duas perguntas, o que é o CAPS e qual a sua finalidade, qual foi o objetivo quando se pensou o CAPS? Bom, o CAPS, ele é um centro psicossocial. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele foi pensado para substituir um outro modelo, que era chamado modelo médico-hospitalocêntrico, onde toda a atenção, tudo girava em torno do hospital. Não só o atendimento à saúde de modo geral, mas o atendimento à doença mental, naquele tempo em que os doentes mentais eram chamados de malucos e doidos e que eles ficavam num manicômio e alguns morriam depois de 20, 30 anos, sem nenhum contato com a família, sem nenhuma ressocialização, enfim, eram fardos humanos criados por má gestão, por má visão, em que a população criou uma cultura de, olha, se ele está me atrapalhando a vida, se ele está fazendo zoada na minha porta, se ele está mendigando na rua, se ele está com a roupa suja de mau cheiro, eu vou fazer o seguinte, eu, sociedade, vou criar um modelo onde eu separo ele de mim e coloco ele lá bem longe como era colocado e deixo ele lá vegetando até morrer. Doutor, o Brasil criou um dia de luta antimanicomial, ou seja, o Brasil, as autoridades em saúde já começaram a abrir os olhos para isso, de que não é colocando no manicômio que se resolve um problema, ou seja, é mais prático e mais humano se trazer essas pessoas para terem um tratamento digno e humano. Né? Com certeza, porque você veja bem, nós seres humanos não gostamos de ser incomodados, né? O princípio de tudo é isso, nós gostamos de um certo conforto. A criança mais ativa incomoda, o vizinho falastrão incomoda, o pedinte de rua incomoda, a pessoa suja incomoda. Então, a sociedade como um todo sempre arruma uma maneira de retirar essas pessoas, às vezes de modo injusto, como foi o caso da doença mental. E, aliado a isso, a doença mental é um tabu. O doente mental, ele era segregado. Qualquer pessoa que tem um pequeno distúrbio mental, ele tem dificuldade de arranjar emprego, ele tem dificuldade de arranjar amigos, ele tem dificuldade de arrumar namorada, ele tem dificuldade de se casar, porque se criou um estigma em que a doença mental, toda ela, em qualquer que seja o seu grau, em qualquer que seja a sua gravidade, em qualquer que seja a pessoa, era uma coisa que inabilitava esses pacientes para tudo. Então, isso é um mito criado pela sociedade. A gente conhece inúmeras figuras, eu posso citar uma que já faleceu, não vou falar de quem está vivo, porque ainda tenho medo desse preconceito, desse tabu, mas o Ulisses Guimarães tinha um problema de saúde mental. Várias vezes ele alternou o humor. Uma vez ele chegou na Câmara dos Deputados com um humor extremamente elevado, ficou em casa se tratando com um psiquiatra durante uma semana e voltou normalmente, foi da Constituição de 88. Então ele alternava a depressão e elevação do humor com uma certa frequência, e Ulisses foi uma das maiores cabeças, um dos homens mais respeitados no Brasil. Eu conheço inúmeros políticos, médicos, advogados, um de Salvador, não lembro o nome, ele tinha um quadro de esquizofrenia
e ele usava Ampliquitil, Aldol, Fenergan e mais algum outro medicamento. Quando eu estava começando em psiquiatria, tinha um psiquiatra que trabalhava na clínica que eu trabalhava, um psiquiatra já experiente, medicava ele era presidente do maior plano de saúde do município de Salvador, aquele do servidor público. Gerenciava isso de forma esplêndida, durante anos e anos, tomando medicamentos, e um dele ele ficava normal. O senhor está falando de transtorno obsessivo, no caso de toque? Estou falando de qualquer que seja o transtorno. A esquizofrenia, que é uma doença assim mais grave, porque ela realmente fragmenta o eu, a pessoa fica sem saber quem é ela, onde ela está inserida no mundo. Mesmo assim, hoje nós temos medicamentos fabulosos, o Aldol, o Ampliquitil e todos os derivados, as butirofenonas, que é o grupo que eu estou falando, e que pode trazer a pessoa à normalidade. Tanto quanto o hipertenso bem medicado volta à pressão normal, tanto quanto o diabético bem medicado volta à glicemia normal. Hoje, pessoas que são portadoras do vírus HIV podem não ter AIDS, podem não ter a doença, podem ser portadores porque existe o coquetel. Os hipertensos que há 30 anos morriam com 45 anos, já estavam com AVC, derrame com 45 anos, hoje pode ver até 80, os diabéticos que tinham uma vida curta, enfim, a doença mental, isso precisa ser dito com muita clareza, com muita seriedade. A doença mental não é diferente das outras doenças. E existem medicamentos fabulosos para se fazer um controle ambulatorial, não precisa internar ninguém. Esse controle pode ser feito com medicamentos e a pessoa voltar a ter plena capacidade de gerir a si próprio, a sua família e a qualquer empresa, qualquer órgão público. Quem fala isso deve ter má intenção ou não deve conhecer a realidade. Doutor Álvaro, entrando nesse assunto justamente desse cuidado com a pessoa que sofre de algum transtorno mental, é que eu pergunto, em relação, eu queria que o senhor falasse em relação à função do CAPS, ou seja, o cidadão que ele é encaminhado a uma unidade dessa, eu vejo que ele tem um atendimento clínico, né? E também com esse atendimento clínico, o tempo que ele passa, esse convívio com os profissionais no CAPS, é para que ele seja reinserido à sociedade. Então, eu gostaria que o senhor comentasse em relação a esses aspectos do atendimento clínico, o que acontece quando ele é internado e de que forma os municípios podem melhorar justamente tanto esse atendimento quanto a inserção dele na sociedade. Bom, primeiro, você falou o atendimento clínico. Em psiquiatria, o atendimento é clínico. O psiquiatra, normalmente, porque a neurociência tem evoluído muito nos últimos 40, 50 anos. O psiquiatra trabalha com poucos exames, quase que não pede exame nenhum. O psiquiatra trabalha com a história familiar, com o aspecto, com o andar, com o olhar, com o modo de se vestir, com o modo de falar. Então, normalmente, o atendimento, a consulta psiquiátrica é uma consulta clínica. Quanto ao CAPS, foi exatamente o que eu vinha já construindo esse pensamento. Existia um modelo há 20, 30 anos passados chamado modelo manicomial, baseado num modelo geral que era o hospitalocêntrico, onde o médico e o hospital era o centro de tudo na saúde brasileira e mundial. Então, esse modelo, quando se olha a psiquiatria, tinha hospitais, geralmente longe de onde morava o paciente. Tinha hospitais, por exemplo, um hospital em Salvador, um hospital em Feira de Santana, onde um paciente de Ituberá, de Camamu, de Valença, para se tratar em termos psiquiátricos, tinha que ir para Salvador, para a Feira de Santana, para o Rio de Janeiro, para lugares longe. E o que é que se fazia? Internava esse hospital no chamado manicômios, e muitos pacientes nunca mais voltavam ao convívio social, porque lá era mais ou menos o seguinte: se tinha uma cerca, quer dizer, um muro, um lugar para dormir, e se dava medicamento. Não tinha nenhuma atividade de ressocialização, ou tinha pequenas atividades de ressocialização. O
o enfermeiro se limitava a cumprir a ordem do médico para dar o medicamento. Tinham poucos ou nenhum psicólogo, fisioterapeuta, assistentes sociais, nutricionista. E o CAPS não. O CAPS veio como alternativa a esse modelo. Se substituiu o modelo do hospital manicômio, onde o paciente era isolado e às vezes morria lá dentro sem mais ver sua família, a um outro modelo onde se trouxe para o município, para perto da família do paciente, para o lugar onde ele está acostumado a viver, se trouxe o tratamento, e um tratamento diferenciado, com vários profissionais. Um cuida da alimentação, um nutricionista, o outro de algum problema físico precisa de fisioterapia, o dentista trata os dentes do paciente. O paciente de saúde mental nem se pensava em tratar dentes dele, ele tinha que morrer com o dente apodrecendo. Hoje não. O CAPS encaminha, se não tiver dentro do CAPS, o CAPS encaminha. Então, o CAPS veio como alternativa para devolver o paciente ao seio de sua família, ao seio da comunidade. Devolver a dignidade do paciente. A dignidade humana, é tratado como um ser humano, pode voltar a trabalhar no que ele trabalhava, pode ele conseguir mudar de profissão, mas ter um outro trabalho. Se for inviável, se providencia o afastamento do trabalho e a aposentadoria, quer dizer, se providencia um outro tipo de dignidade, dando a ele uma renda para ele sobreviver. Algumas prefeituras, como a de Feira de Santana, comprou casas para tirar os pacientes do manicômio. Quando ele voltasse à Feira de Santana, ele tinha casa próximo da família dele para ele morar sozinho. E o dinheiro pago pelo INPS para ele subsistir. Então, esse é um modelo muito importante. Eu chamo a atenção de todos na saúde, eu chamo a atenção da comunidade, que o CAPS, em resumo, veio dar a dignidade humana ao paciente psiquiátrico que era tratado como lixo. Doutor Álvaro, eu gostaria de saber do senhor, uma última pergunta antes de a gente entrar no intervalo comercial, a gente vai voltar continuando com esse assunto. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: de que forma o senhor tem visto a gestão do CAPS aqui na região? O senhor tem acompanhado de perto, o senhor tem visto, o que o senhor sabe em relação a como os CAPs aqui na região têm sido administrados? Bom, Marcelo, primeiro eu vou começar dizendo que saí da Secretaria de Saúde de Camamu em 2006, fiquei lá de 2002 a 2006. E em 2006 eu estou com um projeto aqui, ó. Esse projeto foi construído pela nossa equipe, a fabulosa equipe de saúde que eu tive o prazer de conviver lá em Camamu. Nós escrevemos esse projeto, levamos ele a Salvador, na Secretaria Municipal de Saúde Estadual, na Secretaria Estadual de Saúde em Salvador. Pré-aprovamos, porque o projeto precisa de uma pré-aprovação. E quando eu saí de lá em 2006, ele ficou dependendo apenas de alugar ou construir o local onde ia funcionar o CAPS. A sede. A sede onde ia funcionar o CAPS. E hoje nós estamos em 2013, no mês de agosto, no dia 21. Até hoje não está funcionando o CAPS de Camamu. Saí no governo Zequinha da Mata, então passaram-se 2 anos, a secretária de saúde era Rosângela. Não tenho notícia por que ela não completou o que já estava quase pronto. Depois veio o governo Ioná Queiroz, com vários secretários, 2 ou 3, não tenho muita informação. 4 anos não completou. Agora reinicia-se um governo, ou inicia-se melhor, um governo Emiliana, e até hoje, pode ser que amanhã o CAPS esteja implantado em Camamu. Então, nós temos convênio com a prefeitura lá para atender pacientes de saúde mental. O que é que nós fizemos? Já com a experiência que eu tenho de outros CAPS, em Valença, em Ibirapitanga, nós estamos dando um atendimento de saúde mental em Camamu, modelo CAPS, dentro da minha clínica. Lá os pacientes sentam na mesa, lá eles fazem pintura, eles veem pintura, isso tem pouco tempo. Nós iniciamos de 15 dias para cá, esse novo modelo. Lá eles têm a merendazinha dele, lá ele vê uma revista, lá ele vê televisão, lá ele ouve música. Por quê? Porque nós estamos querendo dar
essa dignidade, não apenas uma simples consulta. Não importa quanto pague, não vai custar um centavo a mais. Nós estamos fazendo isso. Na região, nós temos 3 CAPs de referência: Valença, Ituberá e Ibirapitanga. Eu não conheço o CAP de Ituberá, mas sei que ele está muito bem entregue a uma das pessoas que eu tenho mais amizade, mais admiração, que é um psiquiatra chamado Raul Vieira, Raul Rocha Vieira. Exato. Meu amigo, competente, dedicado. Em Valença eu trabalhei durante 2 ou 3 anos. Valença tinha um problema que pegava paciente de Cairu, Nilo-Pecém, Taperoá, enfim, superlotou, e os psiquiatras começaram a sair um atrás do outro porque não aguentavam a demanda e o modelo ficava prejudicado. Em Ibirapitanga ele funciona de uma forma bastante boa, tem alguns reparos com relação a atividades de promoção de saúde no CAPES, pequenas coisas, mas funciona bem para um município de 25, 27 mil habitantes. Só acrescentando essa informação que o senhor passa em relação ao CAPES na região, citando como exemplo Valença, aqui em Ituberá e Ibirapitanga, a informação que a gente tem a acrescentar, e nós vimos isso de perto na gestão passada, na gestão do governo André Lisboa Filho, o prefeito Andrezito, na sua gestão, ele mudou o CAPES, ele humanizou o CAPES, montou uma equipe especializada através do Dr. Raul, uma equipe de pessoas realmente fantásticas, né? Eu me lembro de Cris, de outras pessoas que estavam por lá também, de assistentes sociais, de pessoas que realmente deram um trabalho muito bom e uma nova, vamos dizer, uma nova roupagem, um novo clima, com uma sede própria, né? Essa sede aqui próximo ao posto de combustível aqui, tem essa sede do CAPES, e nós tivemos o privilégio e o prazer de acompanhar de perto, eu acompanhei de perto isso, trabalhando na assessoria de comunicação aqui do município, de ver o trabalho humano que foi realizado no CAPES, pessoas que estavam realmente com um problema, viviam na rua, e essas pessoas ganharam qualidade de vida, tanto o tratamento clínico quanto a inserção social, e a preocupação da gestão passada foi justamente em inserir essas pessoas de volta no seio da sociedade, no seio das famílias. Eu não posso dizer de janeiro para cá, mas na gestão passada, na gestão do prefeito André Lisboa Filho, houve realmente um ganho muito em qualidade de vida das pessoas que precisavam, das pessoas que estavam no CAPES. Então, de fato, era um modelo de excelência. Veja bem, Marcelo, no início eu disse que cabe ao gestor saber mandar, saber decidir, saber escolher os seus assessores, os seus secretários. Acho que esse é um ponto extremamente alto do prefeito Andrezito, essa qualidade. Talvez por isso ele tenha sido eleito prefeito mais de uma vez, ainda é um nome em evidência, em muita evidência em Ituberá. Ele é um exemplo na região do gestor que sabe escolher a sua equipe, que sabe decidir, que sabe dar ordem. Ele entregou a um pessoal altamente qualificado, tinha uma psicóloga que trabalha conosco lá na clínica, Mariana. Mariana trabalhou no CAPES, quer dizer, onde tem Raul, tem Mariana, onde tem... conheço 3 ou 4, talvez agora não possa lembrar de todos. Eu sei que o CAPES de Ituberá estava muito bem entregue. Eu também não tenho notícia nenhuma de como está agora. Sei apenas, Raul me telefonou para se despedir da região, dizendo que iria fazer o caminho de volta para a cidade de onde ele veio, e que ele estava saindo do CAPES de Ituberá, mas não sei detalhes sobre o funcionamento do CAPES a partir de janeiro. Ok. Souza Grapiona, vamos ao intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente retorna para a gente fechar essa entrevista sobre CAPES, porque realmente é um assunto extremamente importante, muito complexo, né? Mas eu ainda tenho aqui algumas perguntas a fazer ao doutor Álvaro em relação ao funcionamento do CAPES.